Estamos agradecidos con Dios por todo este mover que hay en nuestro medio. Ahora yo quiero... ¿Los niños van a quedar aquí, hermana Cintia? Ok, los niños. ¿Dónde están los niños? Los niños, atención, porque hoy van a tener tarea muy grande. Hoy los niños chiquitos van a estar cuidando de sus papás. Amén, de todos los adultos que estén ahí en su banca, todos los chiquitos van a estar a cargo, así que se prohíbe dormir. Desde ahí vamos a empezar. Se prohíbe dormir. Niños, manténganse despiertos y mantenga a papá y a mamá y a los abuelos despiertos porque nosotros vamos a recibir palabra de Dios en este lugar. Así que, por favor, todos los hermanos, tomen sus lugares, aquellos que están llegando, el grupo de alabanza, todos vamos a estar en orden porque Dios se agrada del orden, amén. Así que vamos a dar nosotros ahora nuestro tiempo para el portador de la palabra, nuestro pastor Carlos dos Santos. Que el Señor les bendiga. Aleluia. Porque Deus é bom e sua fidelidade se estende de geração a geração. Amém? Estamos uma vez mais agradecidos a nosso Deus, porque cada vez que venimos a esse lugar, é uma oportunidade mais que Deus está nos regalando de aprender, de ouvir sua palavra, de poder sair um pouquinho mais de nossa ignorância e acercar um pouquinho mais a Deus. Portanto, estamos agradecidos. Irmãos, próximo viernes é 4th of July. Próximo viernes é 4 de julho. Amém? Amém? Muitos estão de viagem, muitos vão viajar, vão passear, vão para México. Muitos vão para a praia, muitos vão para algum lugar. E nós outros sempre, todos os anos, salimos juntos à praia. Este ano, pastor e pastora, não vamos sair, estamos aqui. Não vamos à praia, a igreja não vai viajar juntos, cada um vai fazer por si mesmo, quem quer, mas quem não for viajar, quem não for sair, sepa, pastor está em casa, viernes temos culto em Tifton, domingo temos por la manhã culto, escola dominical aqui, escola dominical e culto. Domingo à noite temos culto em Tifton também. Amém? Então, pastor, estar aqui, não vamos viajar esse final de semana e vamos estar aqui com a igreja aberta, porque geralmente vamos para a praia e fazemos culto allá na praia, online, para todos, não? Então, este ano, depois de muitos anos, não vamos viajar. Pastor e Cíntia queda aqui. E nós outros vamos ter nosso serviço aqui. E aqueles que não for viajar, aqueles que for quedar, por favor, venha passar, venha para o culto de domingo temprano, para a escola dominical, allá em Tifton. Estamos aqui. E se alguém falar, pastor, vamos fazer uma carne assada, então eu estou pronto também. Aí for de lá e assamos carne. Compramos uma vaca inteira e assamos por aqui e vamos fazer nossa festa por aqui. Amém? 4 de julho. E se Cifuentes for quedar por aqui, vamos mandar ele falar para ele comprar uns fogos de artifício. Fazemos uma carne sábado à noite, ou viernes, não sei, e vamos soltar fogos, porque é a tradição da América, por ser a festa de quê? De independência da América. Amém? Aí nós outros vamos soltar por a independência da América e também vamos acordar que nós outros somos independentes também, porque Cristo também morreu por nós outros e nos hizo independente do mundo, independente do diabo. Nós outros somos livres para adorar a Deus. Amém? Alguma coisa mais, senhora Cíntia? Tá tudo bem? Tá guapíssima hoje? Não hoje, todos os dias estou falando para hoje. Tá guapa e tá guapa. Eu também estou guapa. Sempre. Tá certo. Irmãos,
Eu estou agradecido a Deus porque tivemos um congresso de homens, mas tremendo, tremendo. Agradeço a todos os homens que dormiram, que quedaram aqui sábado. Começamos, irmãos, teníamos uma oração às 5 da manhã. E eu pensei, eu vou chegar às 5 solito naquela sala. E não vi nada quando eu veni de minha casa, passei por minha oficina, agarrei minha Bíblia. E não vi nada por ele passeio, falei, está todos dormindo, mas não vou despertar eles. Porque aqui estava escuro, aqui, que estava dormindo. Não vou despertar, vou para allá solito e vou orar solito. Quando abro a porta, irmão, a sala llena. Todos os homens allá esperando. E aí nós outros, era suposto orar de 5 da manhã, ter nosso culto matutino de 5 hasta as 6:45 ou 6:50, porque às 7 as mulheres estavam esperando-nos com chilaquiles. Tá certo isso? Chilaquiles allá. Entende? Não necessito explicar o que é chilaquiles, que vocês já sabem que é tortilha com um caldo aí, e frijoles, e ovo frito. E eu estou explicando para mim mesmo, porque eu não sabia, não. Então, comemos chilaquile aí por la manhã, mas não foi às 7. Nosso culto durou de 5 da manhã, exatamente, hasta 7:45. Isso foi quase 3 horas aí na presença de Deus por la manhã. E nenhum homem move do lugar, todos aí, e oramos, irmãos. Oramos, todos orando. Cada sacerdote orando por sua família. Que tremendo foi aquele momento de oração. Que tremendo foi o momento de oração. E eu agradeci a Deus. 7:45 fomos comer chilaquiles, oreva. 7:45, foi algo bueno. Aí eu falei para os irmãos, terminamos um pouquinho tarde, então vocês podem vir, podem volver um pouquinho tarde também, para a ensinança que seria lá às 9. Ah, tá bem, tá bem. Lá às 9 estavam todos de novo. Lá às 9, todos aí, sentados como mirando para mim assim. E começamos de novo a classe sobre os homens de honra. E os homens descobriram que honra não são alguns derivados de ella. Homem de honra é homem que sai para trabalhar todas as manhãs e traz comida, taco para sua família. Eu sou um homem de honra porque eu não deixo minha família passar hambre. Nem cerca, irmãos. Nem cerca. Mandei cada um falar um derivado de honra. Mínimo uns 20 derivados aí, não? Mais ou menos. Hã? 17? Mas isso é porque a Nádia falou todos. Mas não quer dizer que cada derivado representa a honra. Porque, irmãos, honra é quando o homem de honra, é quando o homem, antes de ter algum derivado para bendizer família e aqueles que estão em cerca, empeça a honrar a Deus. Porque quem honra a Deus, honra a todos. Se um homem honra a seu Deus, ele vai honrar sua madre, ele vai honrar sua esposa, ele vai honrar seus filhos, ele vai honrar a amigos, ele vai honrar a patrones, ele vai honrar a todos. Então, primeiro é reino, depois
as outras coisas são añadidas. Ensinamos a honrar a Deus. E estar na casa de Deus é uma forma de honrar a Deus. Então, irmãos, foi algo bonito. Aprendemos o que é ser homem de honra. E graças a Deus, que todos que aí estavam entenderam, e eu tenho certeza que nossa igreja, depois desse final de semana, se já era boa, vai ser muito melhor. Vai ser muito melhor. E eu estou agradecido com esta igreja, com todos. E que Deus siga bendizendo. Chui está com nós outros. Para aqueles que não conheceram Chui, porque quando o Chui estava com nós outros, em pessoa com nós outros, Chui tinha pelos, irmãos. Chui penteava o pelo de lado assim, ó. Entende? Chui tinha pelo penteado. Agora, você, onde está Chui? Martinho, onde está Chui? Chui não sabe. Martinho não sabe que não acorda mais, porque muito tempo que Chui se foi. Chui, se você mirar, a cabeça que está brilhando mais, esse é Chui. Mira por arriba e aonde há um brilho, uma luz resplandecente, aí está Chui. É Chui com nós outros. Dormiu no congresso de homens, estuvo chorando muito, na casa de Deus, pedindo a graça de Deus. Porque assim somos. Assim é o homem. Eu estava pensando em chamar Chui para dar um testemunho aqui hoje. Aí eu falei, não, eu vou falar. Irmãos, é assim. Quem acorda de Chui tocando barro aí? Levanta lá, mano, todos que acordam de Chui tocando barro. Tocando em tiro. Quem acorda de Chui cantando aí arriba? Quem acorda de Chui cantando reggaeton? Acorda cantando reggaeton aqui arriba. Quem acorda de Chui entrando por essas portas de manos dadas com sua esposa e seus filhos atrás? Mas não é poucos filhos, são muitos filhos. E seus filhos aí. Quem acorda desses momentos? Quem acorda de Chui dando testemunho aqui adelante? Todos. Porque Chui estuvo com nós outros. Certo? Mas, irmãos, Chui era como sócio aqui, como Ramon, cantava em congressos de homens, exato como Marcos, sempre presente, orando, como Cifuentes, como Jerônimo. Chui estava aqui sempre, em todos os congressos de homens. Igualito. Na Bíblia sempre eu predico falando assim, ó, não des lugar ao diabo. Não des lugar ao diabo. Porque o código de honra do cielo é honra, é vida. O código de honra do inferno é matar, roubar e destruir. Certo? Eu ia falar para ele da testemunho, porque eu não sei como está a vida de Chui hoje. Não conosco Chui hoje. Uma coisa eu sei, que ele está com o coração quebrado. Ele está com o coração destruído. Hoje,
Chuy no tiene la alabanza que él tenía algunos tiempo atrás. Yo nem hablei com Chuy para hablar a verdade. Ele me falou uns 30 segundos, 1 minuto. E por lo que ele me falou, eu sei que o diabo não estava rogando com Chuy. E nem está rogando com Chuy. Eu sei que o diabo veio para roubar, matar e destruir. E Chuy, por lo que falei com ele, por lo que vi, por lo que percebo, ele não está aqui arriba, ele está no vale agora. Quando eu percebi que ele estava no vale, eu pedi cada homem, não de orar por ele, pedi cada homem para ministrar uma profecia para a vida dele, para que ele possa levantar de novo. Para que Deus, através de cada homem, pudesse falar no ouvido dele algo que ele necessita ouvir. E não de um homem apenas, mas de todos os homens que estavam naquela sala. Para que ele sepa que, todavia, há homens interessados que ele sale deste vale e vem de novo para um lugar onde ele nunca teria ter salido. A Bíblia tem um versículo que habla assim: você que está parado, trabalha duro para que você não caia. Porque não é fácil estar onde Chuy está hoje. É fácil, Chuy? Eu ia mandar você falar, mas para você não venir chorar aqui, estou cansado de chororô já nesta igreja. Então, para você não chorar, não é fácil estar em esta posição. Mira que a mulher não está cerca, os filhos não estão cerca, ele está solo. Não é fácil estar aí. Mas Deus deu uma oportunidade mais para ele vir à igreja esse final de semana, estar viernes, sábado, hoje ele está aqui com nós outros. Porque Deus, irmãos, a uno que o hijo, acorda dele pródigo, agarrou, me dá o que eu tenho direito e eu me vou. E quando gastou tudo, quando o diabo acabou com a vida dele allá, ele mirou para dentro, porque ele não tinha mais como mirar para fora, ele mirou para dentro dele, cerrou os olhos e começou a mirar para dentro e trair quando ele estava em el top. Quantos empregados de meu padre tem cama, tem tudo, eu aqui comendo com puercos, porque é onde que o diabo quer levar uma pessoa a comer com puercos. E quando ele, o pródigo, falou, levantar-me-ei, tomou uma decisão. E vou volver para a casa de meu padre. E quando eu chegar allá, eu vou falar, padre, eu sei, eu entendo. Eu sou um pecador, eu pequei contra ti, pequei contra minha família, pequei contra tudo. Eu não estou aqui para ser chamado de hijo, mas eu estou envolvendo aqui para pedir um trabalho e ser tratado como um de seus empregados. E o padre, mirando assim, esperou ele terminar de falar. E quando ele terminou de falar, quando ele habla isto, é ele reconhecendo sua incapacidade, ele reconhecendo que o diabo tinha quebrado tudo, ele reconhecendo que ele necessita de uma oportunidade. E padre que és padre, habla, empregados, prepare o banho para meu filho, que estava fora, mas acaba de regressar. Prepara anillos, prepara roupas novas, mata um bezerro, aquele bezerro que quando ele saiu, era todavia um bezerro. E eu falei, vou engordar este bezerro, este novinha, para quando meu filho volver, nós vamos fazer festa e comer com ele. E agora, o bezerro que era chiquito, agora está grande.
há muita carne para comemorar. Portanto, mata aquele bezerro, porque meu filho que estava morto volveu. E vira para Eliú e habla: hijo, eu sou tu padre, tu és meu filho. Quantas vezes você for, quantas vezes você volver, você sempre será meu filho. Sempre que você passar por essa porta, você vai ter honra de filho, não de empregado. Não é porque você cometeu mistake, porque você cometeu erros que você foi e vai volver e nós outros vamos te tratar diferente dos outros. Você aqui é filho. Honra de filho. É assim que Deus faz. É assim que Deus faz. Portanto, não roga com o diabo, porque muitos estiveram com você aqui, sentado em pé, cantando, e acaba dando lugar ao diabo e indo para essas posições de filhos pródigos. Mas se eu volver, Deus vai... Sim, mas não necessita você cair para depois volver e ter honra de novo. Mantenha parado na presença de Deus. Aproveite a oportunidade que você tem delante de Deus. Sirva a Deus. Deus não quer que você esteja como filhos pródigos por aí. Ele volveu. E Deus está abrindo o braço para você. E como Deus abre o braço, pastor? Onde está Deus com o braço aberto? Igreja, todos ponemos de pé. Todos. Melhor, todos venham aqui adelante. Todos venham aqui adelante. Venha todos aqui. Todos. Você pode quedar aí, irmã Luísa, se você quer. Mas se quer vir, venha. Você vai ser a primeira que vai quedar aí na frente. Pode quedar aí para não andar muito. Venha todos. Chuy, você quer allá. Você vai allá, Chuy. Você não é parte desta igreja. Você está fora. Eu estou chamando a igreja. Você não, você quer allá. Vai para a porta, Chuy. Estou chamando a igreja, não estou te chamando aqui. Não dá las espaldas, irmãos. Frente aqui, ó. Não dá las espaldas. Todos aqui. Venha todos. Chuy eu não vou chamar porque Chuy está em El Valle. Chuy não vai fazer parte deste grupo aqui. Chuy que é da atrás. Vai mais para trás. Você não é de aqui, Chuy. Você que é da fora. Aí a hora pergunta assim, ó. Pastor, como é que é Deus? Onde está Deus, pastor? Onde está Deus? Onde está Deus? Deus está aqui, abre todos os seus braços, bem abertos, o máximo que você puder. Todos abrem seus braços, todos abrem os braços. E habla, viene, hijo amado. Venga, hijo. Venga. Aqui você não vai ser tratado como empregado, aqui você não vai ser tratado como alguém desconhecido, aqui você não vai ser tratado como alguém pobre, aqui não, você é parte dessa família. Venga, hijo. É assim que Deus recebe os filhos que foram e que está regressando. Venga, hijo. Venga, hijo. Venga, hijo amado. Mira, levanta os olhos, para de chorar, vira homem. Mira lá, mira Deus, cada um destes, com os braços abertos, representa Deus para você. Você não está solo. Nunca te abandonei. Nunca te abandonei. Foi você que se foi. Portanto, eis que eu estou com os braços abertos. Entendeste ou não? Entendeste?
Recebe o abraço desta igreja. Quem quer dar um abraço em Chuy, eu não vou abraçar. Quem quer, pode dar, pode dar. Representamos Deus para Ele. Porque Ele está perdido. Ele está perdido. Nós outros tomamos Santa Cena hoje. Nós outros estamos na presença de Deus. Portanto, nós outros vamos interligar Ele de novo na casa de Deus. Interligando Ele na casa de Deus, Ele vai estar totalmente ligado e conectado com Deus de novo, se Ele quiser. Se Ele não quiser, o problema é dele, irmão. O problema é dele. Vai mais rápido aí que tenho que predicar. Depois abraça afuera. Já simbolizaram Deus. Somos Deus para Ele. Somos portas abertas para você, Chuy. Somos portas abertas para você, muchacho. Wake up and smell the coffee. Você está entendendo aí como que Deus sana corações? Entende aí, não? Se nós outros não fazer isto, ele não vai ser sanado. O coração dele está acabado, mas Deus está sanando. Esta é apenas uma dose da medicina de Deus para o coração de Chuy. E assim é como Deus vai tratar. Se você quer fazer parte da medicina para curar Chuy, sempre que você encontrar, dá uma palavra de ânimo, de apoio, dá um beijo em ele, na careca dele. Os padres beijam a careca, entende? Oi, dá um beijo na careca dele, dá uma palavra de ânimo e habla, aqui estamos, quando você necessitar, aqui estamos. Seja a medicina para Chuy, em nome de Jesus. E os teres que estão parados, cuida para não chegar aí, porque não é uma experiência boa. Já falei, ele já estuvo com você, ele já estuvo aqui cantando aqui arriba. Portanto, irmão, honra a Deus, honra esta casa, honra este lugar, porque se você volve aqui, você tem um abraço, e o abraço de Deus. Minha esposa Cíntia chegou ayer falando, pastor, estavam como mulheres falando na cozinha e teria uma esposa allá que estava falando malo de seu esposo. Hablando malo. Eu quedei triste, essa dava um sinal para parar de falar. Tinha uma hija hablando de como era sua mamá no passado. Irmãos, aprenda que esta casa é casa de Deus. Aprenda, esposa, que o que eu ensino aqui neste lugar é palavra de Deus. Não abra sua boca para falar mal de seu esposo. Ora por ele. Seja o sacrifício de Deus para que Deus alcance ele. Não abra sua boca para falar os defeitos de seu esposo, porque malo ou bem, ele está sentado aqui. Isto é antiético, isto é falta de respeito, isto é diabólico. E uma igreja que predica a palavra de Deus, o demônio não pode operar. E ele só opera se tem um corpo para Jena, venga demônio, o demônio está na região celeste, venga, usa meu corpo para acabar com esse homem. Não seja porta para que o diabo possa entrar, para destruir uma pessoa. Se ele não é o homem honrado que você necessita. Ayer eu estava falando, o pueblo
tiene el rey que merece. La esposa tiene el hombre que merece. Se você pensa que você merece mais, melhora. Para que você possa ser jus a alguém melhor. Porque isto aqui, este lugar, a parte de ser uma panaderia de Deus que alimenta, a parte de ser um hospital de Deus, isto aqui também é uma casa de recuperação. Deus pode recuperar. Deus pode restaurar. Deus pode fazer del moribundo um homem que honra a Ele. Portanto, eu estou falando de uma vez por todas. Não vou falar seu nome, não quero nada. Mas na próxima vez eu hablo. Na próxima vez eu vou te chamar aqui adelante e você vai vir pensando que é para te dar um testemunho. E eu vou falar, para de falar mal de seu esposo. Porque quem sabe assim a pessoa, porque já tem 16 anos esta igreja, se uma pessoa não é sanado, não é tratado, é porque não quer, porque medicina há. Se você quer melhorar na vida de seu esposo, ora por ele. Para de estar caminhando por aí, fazendo não sei o que, não sei o que. Haga como Ana. Passa-se por uma moribunda, mas arrodilhada, chorando. O que está fazendo, mulher? Está louca? Você tomou de novo? Não, eu não estou tomando, pastor. É porque eu decidi viver minha vida 24 horas para orar por meu esposo, para que Deus possa restaurá-lo, saná-lo, e para que eu possa ter um esposo de honra também. Ora por ele. Você, hijo, você, hija, que já tuvo uma mamá que não te respeitou quando você era chica, ou quando você passou por alguns momentos. Sua mamá aceitou Jesus? Aceitou. Para de falar do passado. Bendiz e habla graças a Deus que Deus deu uma oportunidade a minha mamá. No passado borrou a tristeza. Como é? Vem cá, David. Canta essa música aí. Sem tocar, sem nada. Só no grosso assim. No passado borrou. Não, mira para allá. Dênio, venga cantar com David. Espera aí, venga, Dênio, venga. Vocês dois cantam. Aí, nele grueso, aí vamos, nos dois, uma voz, canta. Você canta barro, ele canta. Me passado borrou, vamos. Vamos, sócio, venga cá. Canta com meus filhos. Canta aí, canta cada um na voz aí. Cada um canta na voz. Mira como tem que ser. Se seu papá foi salvo, se sua mamã foi salva, se você, seu filho, foi restaurado, se tudo está bem agora, olvida do passado, porque Deus não é como nós outros, como um homem que a cada rato, qualquer cosita, está falando de novo do passado. Deus aventa tudo em um olho muito profundo e olvida. Porque o que passou, passou. Agora bendiga. Vamos, cantando, vamos. 1, 2, eu sou o regente, vamos. 1, 2, 3, vamos. Pararam por quê? Tá bonito, vamos.
Amém, 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 amém. Quem entendeu? Quem não entendeu vai deburrar a hora. Entendeu? Passou, passou. Deus restaurou a hora, temos que viver em alegria, em gozo, em dança. Todos os dias de nossa vida. Para de hablar do passado. Para de hablar. Só quando alguém que... Pastor, eu quero dar o testemunho da minha vida. E venia aqui adelante e falar, eu era assim, eu era assim, eu era assim. Mas hoje Deus cambiou minha vida. Deus me transformou. Hoje Deus hago isto. E para o honor da glória de Deus. Mas quer dar hablando lo que não tem valor, não vale mais a pena. Estamos entendidos assim ou não? Hã? Quer que venha cá, você também. Cíntia está falando, vocês que estavam allá, irmãos, vocês hablar, fazer coisas cerca de minha esposa, ela vai vir a falar comigo. E eu quero pensando, ela quer falando, e aí? O que eu hago? O que eu hablo nesse momento? Eu hablo nada. Aí ela está falando comigo e eu quero calado, caiado. Não quero com ódio dela, com raiva. Não. Queda pensando que ela é uma serva de Deus e está fazendo isso para que você possa receber essa advertência aqui, para que você não siga com suas burrices, com suas tonterices por aí. Deus está, habla comigo e eu quero caiado. Não hablo nada, não hablo para ela, não quero caiado. Aí a hora chegou lá a oportunidade, Deus põe em meu coração, haga isto e isso, haga um decreto aí. Se eles não obedecem por a palavra é predicada. Eu ensino todos os médicos, eu ensino como tem que ser, mas não aprende, as decreto então. Vai aí adelante e faz um decreto. De hoje para adelante, o pastor Carlos está decretando que aqui na Igreja Manantial de Bendiciones, mulheres que não são tratadas bem por seus esposos, não querem hablando por aí, não querem divulgando problemas tuyos, ora por ele. Haga desta casa lugar de oração para que seu matrimônio seja restaurado, sua vida seja restaurada, a vida de ele seja restaurada. Esse é o decreto. Não quero escutar mulher falando mal de seu esposo e nem homem falando mal de sua esposa. Se você quer desahogar, chama para o pastor Carlos e fala, pastor, quero ter uma cinta com você, como muitos fazem, ou não? Quero ter uma cinta com você, e vai os dois, la pareja, vai na oficina e habla, pastor, queremos um conselho. E eu vou aconselhar a vocês, mas quer dar aí hablando mal um do outro, não mais. Não aceita, igreja. Não aceita. Quando vocês estiverem reunidos em um lugar, uma esposa chegar, que minha esposa é isso, minha esposa é aquilo, sabe, senhora? Estamos no céu, não estamos no inferno. Vai reclamar para o diabo. Aqui não. Se você quiser que nós outros oramos por ele, vamos reunir aqui a hora e vamos orar. Mas hablar malo, não mais. Porque isso traz maldição para a igreja. E nossa igreja é uma igreja bendecida, não maldecida. Somos um povo pequeno, mas lleno de la graça de Deus. Wake up and smell the coffee. Abre seus Bíblias no livro de Isaías, capítulo 6. Muitas graças dos cantores que cantaram aí. Isaías, capítulo 6. E ponemos em nossos pés. Habla assim. Em el ano que morreu o rei Uzias, vi eu ao Senhor sentado sobre um trono alto e sublime, e suas faldas llenavam o templo. Por em cima
De él había serafines. Cada uno tenía 6 alas. Com 2 cobriam sus rostros. Com 2 cobriam sus pies. E com 2 volavam. E el uno al outro dava vozes dizendo: Santo, 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 Jehová de los exércitos. Toda a terra está llena de su gloria. E os que sales de las puertas se estremeceram com a voz del que clamava. E la casa se llenou de humo. Então disse: Ai de mim, que sou morto, porque sendo homem imundo, de lábios, e habitando em meio de pueblo que tem lábios imundos, han visto mis ojos al rei, Jehová de los exércitos. E volou hacia mim de los serafines, tendo em sua mano carbão encendido, tomado del altar com uma tenaza, e tocando com ele carvão sobre minha boca, dijo: Ei aqui que isto tocou tus lábios, e és quitada tu culpa, e limpo tu pecado. Depois ouí la voz del Senhor que dizia: A quem enviarei? E a quem irá por nós outros? Então respondi eu: Ei-me aqui, envia-me a mim. E dijo: Anda e di a este pueblo: Oí bem, e não entendais, ved por certo, mas não compreendais. Engruesa el coração de este pueblo, e grava sus ouídos, e ciega sus ojos, para que não veja com seus olhos, nem oiga com seus ouvidos, nem seu coração entenda, nem se converta e haja para ele sanidade. Graças, Senhor, por sua palavra. Usa-me com poder e graça. Habla para a sua igreja, em nome de Jesus. Amém e amém. Em el año que morreu o rei Uzias, foi hablado sobre o rei Uzias hoje aqui, não? Então, hoje está fácil para me predicar, porque já sabe sobre o rei Uzias. En el año que morreu o rei Uzias, para o tempo de rei Uzias, quem profetizava era profeta Zacarias. Mas o ano que morreu o rei Uzias, quem começou a profetizar foi o profeta Isaías. O profeta Isaías, mientras Zacarias profetizava para o rei Uzias, Isaías era escritor. Ele escrevia, era escriba. Mas quando rei Uzias morre, Deus levanta o profeta Isaías, que era escriba, estava sendo preparado para profetizar em este novo tempo, porque em esse novo tempo tinha a revelação de novo rei, rei que nasceria. Então, quando o rei Uzias morre, a Bíblia está falando, em el año que morreu o rei Uzias, Deus me deu uma visão do céu. Isaías habla de la visão, que ele mirou para o céu e viu as portas, as ventanas do céu abertas. E quando ele mira para o céu, tinha assentado em el trono. E esse que estava sentado no trono era o anciano de dia.
era Jeová, porque o nome Jeová representa Deus Padre, Hijo e Espírito, representa a Trinidade. E quando Isaías mira, Jeová está sentado em el trono, mas quando ele mira Jeová sentado no trono, ele mira serafines, ángeles, serafines, volando por arriba del trono. Os serafines estavam volando por arriba del trono. E Isaías queda perguntando: eu não estou entendendo o porquê os serafines estão volando por arriba del trono, sendo que serafines cuida da santidade de Deus. Os serafines cuida do altar de Deus, e o altar de Deus queda por abaixo do Senhor, aonde Deus senta. El altar é como aqui está o altar de Deus, e aqui está o lugar aonde se põe todo o incenso, todo o fogo, bajo el altar. E os serafines não é suposto estar volando por arriba de Deus. Os serafines era suposto estar abaixo, porque abaixo é fogo, é onde que queima para purificar. Quando se queima para purificar, se trata da santidade de Deus, porque a santidade de Deus é queimada. A santidade representa fogo, fogo abrasador, que quando chega alguém como Chui aqui, ele vai para o altar e é queimado por el fogo de Deus, e toda a iniquidade é queimada, todo o pecado é queimado, para poder venir a ser puro, a ser santo, porque a Bíblia habla que Deus é santo, e sem santidade não se pode adorar a Deus. Por isto, quando se chega imundo do pecado, quando se chega sujo, não basta lavar, tem que queimar para que seja purificado, para purificar os lábios, para purificar a vida, para purificar o coração, para poder alabar o Deus do cielo, que é santo. Mas por que então que esses serafines que cuidam do fogo do altar tinha que estar aqui abaixo? Porque eles estão volando alto, arriba do altar, porque quem era suposto estar volando alto seriam os querubines, porque os serafines cuidam da glória, cuidam da santidade, mas os querubines cuidam da glória de Deus. Cuidar da glória de Deus é estar volando sobre Deus, é estar volando sobre o altar, é estar volando sobre, para quê? Para anunciar: não há outro Deus, não há outro como Ele, não há outro como Ele, não há outro como Ele. Ele é o Deus, Ele é o Criador do universo, Ele é o Criador de tudo, Ele é o dono de tudo, é Ele quem manda, é Ele quem mata, é Ele quem dá vida, é Ele quem merece todo o honor e toda a glória. Não há outro Deus delante de Ele. A Ele seja a glória, a Ele seja a honra, a Ele seja todo o poder, a Ele seja nossa alabança também. Aleluias, aleluias. Se você pode dar aleluias, porque o fogo está incendido, o fogo não vai apagar, porque Deus quer queimar, porque Deus está trabalhando aqui hoje. Deus quer queimar a injustiça, Deus quer queimar a impureza, Deus quer fazer desse pueblo um pueblo digno para alabar su santo nome. Wake up e smell the coffee. Tomar água. Mientras eu tomo água, vai abrindo sua boca. Se você gosta de mensagens assim, se você gosta que o pastor predica com fogo, dá alabança e glória a Deus. Habla, pastor, eu me gosto de isto, pode predicar, e eu vou predicar. Senão,
eu vou começar a cruzar os braços e quedar assim. Irmãos, Isaías quedou confuso. Se os querubines cuidam da glória, tem que estar volando por arriba. E os serafines cuidam da santidade, tem que estar volando abaixo. Por que então hoje os querubines estão arriba e não os serafines? Por que os serafines estão arriba e não os querubines? Ele começa a mirar e observar os ángeles, os querubines que estão arriba. Ele começa a mirar e observar. E ele mira que os querubines, que os serafines que estão volando arriba, têm quantas alas? Quantas? Quantas? Abra! Abre a boca! Os serafines têm quantas alas? Quantas alas? Quantas alas? Por que os seres não abrem? Queda com a boca cerrada. Vou perguntar de novo. Os serafines têm quantas alas? Assim, irmão. Eu estou esforçando aqui, esforça daí também. Para que nosso culto seja fogo puro. Ele começa a observar, o profeta, começa a observar que os serafines têm 6 alas, mas ele estava usando 2 alas para tampar sua cara, ele estava usando 2 alas para tampar seus pés, e ele estava usando 2 alas para voar. Pastor, mas por que 2 alas para tampar a cara? E por que 2 alas para tampar os pés? E 2 alas para voar? Não era suposto ele estar volando com mais rapidez, com as 6 alas? Não voa com mais rapidez com 6 alas? Yes, mas ele preferiu Abraão, personalmente, voar mais despacio, voar apenas com 2 alas. E com 2 alas, demonstrar respeito e honra a Deus. Porque quando se tampava a cara, ele estava falando: não sou digno de estar em tua presença. Eu não sou digno de estar em tua presença. Portanto, eu tampo minha cara, para que tu não miras para minha cara, mas que tu possa mirar para o que está em volta deste lugar. Eu não sou digno de demonstrar, meus pés são as partes mais humildes. E não, tu não és digno de mirar para meus pés, meu Deus. Eu vou tampar meus pés, para que tu não miras meus pés e nem mira minha cara, porque quando tu miras para mim, eu quero que tu miras apenas uma criatura hecha por tuas manos, mas não mira alguém que quer aparecer, e nem mira alguém em sua humildade, em seu mais baixo declínio, mas eu quero que você mire apenas para a criatura que tu criaste. Então ele estava volando um pouquinho mais despacio, porque só estava usando 2 alas para voar, um pouquinho mais despacio para honrar a Deus com as outras 4 alas. Com as outras 4 alas ele estava honrando a Deus. Isto quer dizer, 6 alas, 1/3 da capacidade dele, ele usou para ele mesmo, mas 2/3 da capacidade dele, ele estava usando para adorar a Deus. E por isso, quando nós outros leemos, estudamos a Bíblia, estudamos os códigos de Deus, quando nós outros somos pobres, em Deus nós outros podemos gritar: sou rico por a graça de Deus. A Bíblia habla e nos ensina os códigos dos céus. Quando eu sou feio, em Deus eu grito, em Deus eu sou guapo, sou lindo, porque tudo que é menos para Deus, Deus põe por mais, mas para o diabo, mas vem por menos. Mas Deus sempre quer nos glorificar em nossa pequenez,
Quando nós outros sentimos que somos pequenos, sou pequeno e nada mais, Zaqueu, sou pequeno e nada mais, eu não tenho como te receber em minha casa, Senhor, eu não tenho barra desta árvore, que não é sua capacidade, é minha capacidade, é meu amor, é me querer em entrar em sua casa não depende de você, depende de me querer, e eu quero entrar em sua casa, eu quero estar com você, eu quero sentar na mesa com você, eu quero comer com você, eu quero te transformar em nome de Jesus, assim é Deus com os outros, não é você que quer, é Deus que decide. E quando Deus decide te bendizer, my friend, você não necessita fazer nada, que sua vida será bendecida. Quando Deus escolhe você não necessita mover, que Deus vai mover a seu favor. Mas Deus não escolhe qualquer. Deus escolhe, sabe quem? Aqueles que querem estar arriba, cerca de Ele, em el alto, volando por arriba e não volando por abaixo. Então Isaías descobre e habla. Porque ele, os serafins, usava 1/3 de sua capacidade para ele, para voar. E usava 2/3 de sua capacidade para servir a Deus. Portanto, hoje, porque você entregou mais do que você devia, hoje você sai de abaixo e vai voar arriba de mim. Porque sua forma de fazer me glorifica. Sua forma de fazer me glorifica. E quando eu sou glorificado através de você, eu te levanto, eu pongo escaleira para você subir, e eu vou fazer você volar nas alturas, aonde que o mundo pensa que você não deve estar. Eu vou te poner, porque não é sua capacidade de 2 alas, é a capacidade que eu tenho, porque quando eu recebo adoração, você não necessita de 6 alas, você necessita apenas de 2 para voar cerca de mim, porque eu sou tu Deus, eu sou aquele que levanto quem eu quero e abarro quem eu quero, porque eu sou Deus que cria e que mata também. É Deus, irmãos. É Deus. Nós outros só temos que entender. O mundo não serve a Deus. Os homens não vêm e aceitam a Cristo para quedar aqui glorificando o nome de Deus, porque eles não reconhecem a glória de Deus. Mientras o homem não sabe quem é Deus, mientras o homem não sabe que Deus pode matar e Deus dá vida, mientras o homem não reconhece, se estou vivo, não é porque eu sou jovem, não é porque eu sou bonito, não é porque eu sou guapo, não é porque eu tenho saúde. Se você está vivo, se você está vivo, é por la graça de Deus. Reconhece isto e alaba a Deus. Você não está vivo porque você é guapo, porque você tem saúde, porque você não tem domínio de sua vida. A única que você tem saúde, a única que você é forte, é jovem, porque a honra do jovem é a força. A única que você é jovem, tem muita força. Você não sabe se você dorme hoje e desperta amanhã, porque quem tem controle da vida é o próprio Deus. Amém? Amém? Amém aí atrás também. Amém aí atrás também. Portanto, em esse tempo, os querubines quedaram com envidia de los serafines. Entende? Os querubines quedavam com envidia de los serafines. Por quê? Porque os serafines é suposto estar volando aqui e eles estão volando allá. Eles quedaram com envidia de los serafines. Portanto, quando nós outros seguimos o que está escrito, quando nós outros usamos nossa capacidade,
no mínimo para nós outros e no máximo para Deus, Deus nos honra, Deus nos levanta, Deus nos faz voar em los lugares aonde nós outros nunca pensávamos que íamos voar. Deus nos põe em lugares que nós outros nunca pensávamos que íamos estar. Mas quando nós outros usamos, pastor, e qual é o segredo? Qual é essa capacidade que você está falando? Quando você trabalha, você está usando suas forças a seu favor. Porque você necessita de trabalhar para ganhar dinheiro, para sobreviver. Mas quando você não trabalha, mas em lugar de trabalhar, você está aqui na casa de Deus, você está usando aquilo que era prazer para você, você está fazendo para glorificar a Deus. Quem está entendendo? Martes, quando você deixa de ir trabalhar ou fazer alguma coisa que era para você, e que você deixa tudo e fala, não, eu vou orar. Vou para a igreja orar. Vou para a igreja buscar de Deus. Você está deixando de usar sua força a seu favor. Está deixando de usar sua vida para você, que é a vida que é para trabalhar e ganhar seu dinheiro. Você habla, não, eu já trabalhei por el dia, trabalhei até as 5. A hora eu vou para a casa de Deus orar. Buscar de Deus, hablar para Deus que eu dependo de Ele, que eu não sou independente, que eu não sou uma pessoa que pode viver independente de Deus. Então, martes à noite, você podia ir trabalhar e ganhar $100, $200, mas você habla, eu não quero esses $200, eu quero usar esse momento para glorificar a Deus por minha vida e por el trabalho que eu tenho e por minha vida, por meus filhos, por minha família. Você deixa de usar sua vida, sua força para você mesmo, a seu favor, para glorificar a Deus. Que mais, pastor? Domingo? Sabe, aqueles que pensam, trabalhei lunes, martes, miércoles, sábado e até sábado. Domingo eu vou descansar. Eu não, eu necessito de mais dinheiro, porque é muitas contas que eu tenho, vou utilizar domingo também para meu favor. Você está usando sua força a seu favor. E muitos aqui também têm contas, têm problemas, têm situações, mas habla, eu não negocio meu domingo, porque domingo é dia do Senhor. Domingo é o dia que eu tenho que ir para a casa de Deus, adorar, agradecer por la semana que passou, estarem na casa de Deus, recebendo alimento, porque a palavra de Deus é alimento para a nossa alma. Irmãos, quando você mira pessoas que vivem a vida sem alegria, sem gozo, uma vida assim, movida, mas não tem paz, não tem gozo, não tem alegria, não tem sorriso, não querem sair de casa. Vamos passear aqui, passear o quê, my friend? Não tem alegria, é porque ela usa todo o seu tempo a seu favor. E quando você usa todo o seu tempo, toda a sua força a seu favor, você não glorifica a Deus. E quando você não glorifica a Deus, você não tem a alegria de viver. Não há sorriso, não há alegria de viver. Se nós outros queremos, porque a alegria do cristiano é Deus em nosso coração. A alegria do cristiano é saber que nossa vida está assegurada em Deus. A alegria do cristiano é saber que nosso futuro, se nós outros morir hoje, nós temos um lugar garantizado em el cielo para nós outros. A alegria do cristiano é a segurança que Deus nos dá. E quando nós outros fazemos com os serafinas, entregamos parte de nossa força, que é para ser usada a nosso favor, nós outros usamos para glorificar o nome de Deus. Também, Deus nos faz voar alto. Deus nos faz voar por lugares que nós outros não imaginávamos. Deus nos faz estar em lugares mais cerca de Ele.
Está entendendo isto ou não? Se a igreja entender esse assunto de glorificação, se a igreja entender esse assunto, a igreja nunca mais vai usar toda a sua força, todo o seu tempo apenas para você. Não, tenho que estudar, tenho que jogar pelota, tenho que jogar vôlei, tenho que sair com meus amigos, tenho que comer, tenho que ser vitória, tenho que ir para o monte, caminhar, tenho que. E quando chega na casa de Deus, está dormido. Não presta atenção. Não consegue quedar uma hora na casa de Deus, escutando a palavra de Deus. Não consegue quedar uma hora e meia orando, pedindo a Deus. Não consegue quedar 3 horas, como nós outros quedamos ayer, escutando na palavra. Não consegue orar de 5 hasta las 7:45. Não consegue. Por quê, irmãos? Porque não tem paciência. E quando não tem paciência para quedar, não aprende. Porque para aprender alguma coisa é necessário sentar delante de um ministro para aprender. Por isso, em las escolas se sentam para que a maestra habla. Nas escolas, aqueles ninhos que quedam caminhando e correndo para cá, não aprendem porque a maestra é quem tem que dar parada ensinando. Quando alguém quer aprender alguma coisa, é necessário entregar tempo sentado. Tempo sentado. É tempo de aprender. É tempo de aprender quem é Deus. É tempo de aprender como estou diante de Deus. É tempo de aprender. Eu necessito dar mais para Deus. Eu necessito dar mais, entregar mais de mim para Deus. Porque quando nós outros não entregamos para Deus, o diabo toma conta de nosso tempo e faz de nossa mente vazia um taller para o diabo trabalhar. E quando o diabo usa nossa mente como taller, já sabe, não vai produzir nada. O taller em la mano de um carpinteiro produz uma mesa, uma cia, uma cama para descansar. Mas um taller em la mano do diabo, o diabo não sabe fazer nada, senão destruir matrimônios, senão destruir famílias, senão destruir vidas. Por isso, mente desocupada é o taller do diabo trabalhar. Como ele não sabe nada, ele vai trabalhar como? Ele vai criar alguma coisa? Ele vai destruir. Tanto o taller como as pessoas que estão em volta de taller. A poner fogo e queimar tudo. O diabo não sabe nada, não tem nada para ensinar. O diabo quer te destruir. Irmãos, o rei Uzias foi um rei que hizo Jerusalém desarrollar. Jerusalém desarrollou muito quando estava em las manos do rei Uzias. Os exércitos de Jerusalém cresceram em las manos do rei Uzias. Mas quando o rei Uzias estava pensando que ele era o orgulho de ele de ter uma cidade bem rica, ter um exército bem poderoso, o orgulho subiu em la cabeça de rei Uzias. E ele chegou aí no templo e queria aprender. Queria aprender o que? Dinheiro? Incenso. Queria aprender incenso, queria sacrificar delante de Deus. E ele era suposto estar sacrificando. Porque ele não era sacerdote. Ele era rei. Mas ele sendo rei, ele pensou que ele poderia tudo. Não. É o mesmo de gente que tem dinheiro. A gente que tem dinheiro pensa que pode humilhar os pobres, pode fazer o que quer. E não é assim. Se você tem esse dinheiro, não problema. Compra seu carro, compra sua casa, compra o que você quer. Mas não vai humilhar os outros. Se você é rei, você tem sua função como rei. Não entra em sacerdote, não entra dentro de templos para poder ministrar, porque você não vai ser aceito como ministro. E ele entrou e queria sacrificar delante de Deus.
E quando ele entra delante de Deus para sacrificar, ele sacerdote, ele profeta, sacerdote e profeta, vem delante de ele, falou, aí não. Sabe por quê, irmão? El sacerdote, ele não estava falando uma palavra sola, ele, com o rei. Porque um solo chegara delante do rei para repreender o rei mandava matar aí. Mas atrás desse sacerdote, tinha mais 80 sacerdotes que não estavam de acordo com o rei. Tinha mais 80 sacerdotes que não concordavam com ele, aí prendendo velas delante do altar. Tinha mais 80 sacerdotes que falou, você pode falar e nós outros estamos te apoiando. Porque aqui nesse lugar é presença de Deus. Não é onde o rei manda, quem manda aqui é Deus. E quando os sacerdotes juntaram, encontram o que ele estava fazendo de equívoco, Deus mira para honrar os sacerdotes e põe uma lepra em ele. Lepra representa o que, irmãos? Lepra representa pecado. E Deus pôs uma lepra para marcar a vida daquele rei. Porque você pecou, eu te alejei de seu reinado. E ele estava em pecado e quedou alejado de seu reinado, hasta morrer. E a Bíblia habla aqui que Isaías mirou para o céu, os serafines volando alto, e Deus leva os serafines hasta esse lugar, porque os serafines serviam, estava dando mais do que o necessário, mais do que eles eram supostos fazer para Deus. Aprendamos com os serafines. Não fazemos pouco caso de Deus. Porque Deus quer nos levantar. Deus quer nos bendizer. Deus quer levantar-nos para um lugar mais secreto com Ele. E nós outros, irmãos, temos que ter o desejo de acercar mais a Deus. Tem que nascer aqui, ó. Nada mandou os serafines ir para arriba. É porque eles serviram melhor e Deus levantou eles. Se você servir melhor, Ele te levantará também. Porque Deus é Ele mesmo allá, é Ele mesmo hoje e Ele é mesmo para toda a eternidade. Mira isto. Por em cima de ele havia serafines, cada um tinha 6 alas, com 2 cobriam seu rosto, com 2 cobriam seus pés, e com 2 volavam. Isaías mirando aquilo. E el uno ao outro dava vozes dizendo, Santo, Santo, Jeová de los exércitos, toda a terra. Irmãos, os serafines não estavam apenas volando arriba. Os serafines estavam profetizando. Quando eles volavam, eles miravam um para o outro e falavam, Santo, Santo. Santo é o Senhor de los exércitos. E quando eles profetizavam a santidade de Deus, quando eles confirmavam a santidade de Deus, quando eles estavam aí firmando que Deus era santo, isto é, glorificando, mientras trabalha,
glorificando ao Deus que já é santo, que já és glorificado. Eles estão glorificando. Isaías mira e escuta e vê em sua visão. Ele mira, uau, entregando 2 vezes mais do que teria que entregar. E a parte da entrega, reconhecendo a santidade de Deus. A parte da entrega, reconhecendo a santidade de Deus. Gritando e profetizando. E sabe o que passa, irmãos? Quando seres profetizam e reconhecem a santidade de Deus, sabe o que passa? Sabe o que passa quando nós outros profetizamos? Sabe o que passou, para você ter ideia? Sabe o que passou quando eles profetizavam o nome de Deus em santidade? Haz com que as pessoas que estão em volta, que não conhecem aquele ambiente de santidade, que nunca tinha visto aquele ambiente de santidade, se arrependem de seus pecados e convertam a Deus. Esse ambiente é o ambiente da igreja. Esse é o ambiente que nós outros temos que querer estar. Esse ambiente de glorificação, de santificação, é o ambiente onde cada um de nós outros temos que querer estar. Porque quando a igreja está adorando, quando as dançoras, existem umas dançoras aí sem noção, mas quando as dançoras têm noção de o que estão fazendo, quando o grupo de alabança tem noção do que está fazendo aqui neste lugar, o que se faz aqui neste lugar, é profetizar, é glorificar, é adorar, é falar para Deus, que eu reconozco. É o grupo levando a igreja a falar delante de Deus. Reconhecemos sua santidade, Deus. Nós outros reconhecemos que Tu és santo, reconhecemos que Tu tens o poder sobre tudo e sobre todos, e por isso nós outros saímos de nossa casa para vir aqui Te glorificar, para vir aqui Te adorar, para vir aqui, Senhor, para poder prestar um culto nesse tamanho para Ti, porque nós outros não haríamos isso para nadie mais, se não fuera para Ti. E quando nós outros, irmãos, começamos a glorificar e falar para Deus que Ele é santo, e falar para Deus que nós outros reconhecemos isto, e falar para Deus que Ele é o único Deus para nós outros, e falar para Deus que nós outros entregamos mais do que devemos para Ele, porque nós outros queremos sempre estar cerca de Ele. Sabe o que passa? Os inconversos que estão em volta de nós outros se arrependem e se rendem aos pés de Deus. Nós outros temos que entender uma coisa: nós outros não somos igreja apenas para quedar sentado falando aleluia. Nós outros temos que ter um querer em nossa vida. Nós outros temos que ter um querer em nossa vida. Nós outros temos que ter uma função de salvar vidas, de trazer pessoas para esta casa, para poder ouvir a alabança, para poder ouvir a profecia que sai do altar, para que aquelas pessoas que chegam aqui, matrimônios mal hechos, pessoas que não sabem quem é Deus, pessoas que não conhecem a Deus, possam sentir a presença de Deus através da santidade, através da profecia, através da alabança, sentir a presença de Deus. Eu também quero me render a este grupo. Eu quero fazer parte do grupo de adoradores. Eu quero fazer parte do grupo que alaba a Deus. Eu quero fazer parte do grupo que vive bajo as bendições de Deus. É assim. Não é por acaso. Vocês não estão aqui dançando apenas para dançar. Quem dança por dançar é para agradar o diabo. Mas quem dança com o objetivo de levar a glória de Deus delante da visão das pessoas, delante do ouído das pessoas. Porque quando entra algo através da visão,
isto vai para o coração. E quando a mensagem vai para o coração, o Espírito ajuda a essa pessoa a se render a los pés de Deus. Portanto, quando os serafins estava volando por arriba, estava cantando santo, 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 Isaías fala, ai de mim. Isaías sente a ministração. Isaías sente e habla, uau, os serafines adorando, santificando a Deus. E eu, quem sou eu para estar aqui? Não deveria nem estar. Aí ele sentiu vontade de ter alas também para tampar sua cara, porque ele falou, eu não sou digno de estar na presença de Deus, porque eu não hago nada para agradar a Deus. Eu não sou digno de estar aí com suas duas mãos, ele tampa a cara e abre, não sou digno de estar neste lugar, mirando tudo isso que está passando no céu, eu não sou digno. Ai de mim, que sou pecador e vivo no meio de um povo de bocas imundas, que habla malo de seus esposos, que habla malo de seus filhos, que habla malo do mundo, que habla malo de todo. Ai de mim, eu não sou digno de estar. E ele habla, e levanta um ángel, agarra uma tenaza, e vai no altar de Deus, e agarra um carvão encendido, e vem e queima meus lábios, purificando os lábios de Isaías. Por quê? Porque ele reconheceu que não era digno de estar neste lugar, por causa da impureza de seus lábios. Ele não era digno de estar delante de Deus por causa da impureza de seus lábios. Portanto, ele habla, vai allá, ajuda ele, necessita de ajuda. E ele vai allá, agarra uma tenaza, agarra uma brasa de fogo prendida e traz e queima os lábios. E habla, agora você está livre da suciedade, agora você está purificado, agora você é santo, agora você pode quedar aqui, agora você pode alabar também a Deus. E quando o Deus do céu pergunta, há uma necessidade na terra? Há uma necessidade na terra. Está necessitando de predicadores, de evangelistas na terra para apresentar o reino de Deus. E quem há de ir por nós outros? Quem vai nos representar na terra predicando a palavra? Isaías levanta a voz e habla assim, ó. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Eu quero ser seus lábios. Eu quero ser os lábios para que tu possas me utilizar para poner palavra em la boca de aqueles que não te adoram, que não te conhecem. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim. Isaías habla. Isaías, naquele momento, ele se sente um enviado para ir falar, para ir profetizar. Isaías foi ele escolhido para profetizar sobre a venida de Cristo, sobre todos os eventos mais importantes da terra. Isaías foi invitado para profetizar, mas o mais importante não é. O mais importante é o que a Bíblia habla. Já estou terminando. Não sou digno. Avisto mis ojos el rei Jeová de los exércitos. 6. E volou hacia mim de los serafines, tendo em sua mão um carvão encendido, tomando del altar, como uma tenaza, tocando com ele mis lábios, e digo, aqui, ei aqui, que isso tocou tus lábios, e és quitada tus culpas, e limpo tus pecados.
Depois ouí a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? E quem irá por nós outros? Então eu já tive coragem e respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. E digo: anda e di a este pueblo, oír bem e não entendais. Vê, por certo, mas não compreendais. Engrossa seu coração de este pueblo e agrava seus ouvidos e cega seus olhos, para que não veja com seus olhos, nem oiga com seus ouvidos, nem seu coração entenda, nem se converta e haja para ele sanidade. Isaías descende, cierra-se as portas do cielo, acaba-se a visão de Isaías e ele agora está com a responsabilidade de predicar a palavra de Deus. Isaías empieza a predicar, a salir por todas as partes, a evangelizar, a hablar de Deus. Só que ele quedou com uma decepção muito grande. Vou esperar sentar, porque eu não consigo predicar com movimentos. E Isaías empieza a predicar, como eu estou predicando aqui. E ele alguém mais quer levantar, irmãos? E ele teve uma percepção. Que o povo escutava a palavra que ele predicava. Mas a palavra não ia para o coração. Porque o povo não estava com vontade de cambiar. O diabo tinha gravado, tampado os ouvidos de eles. Escutava, mas a palavra não descendia para o coração. Ele falava, esse povo tem ouvidos agravados. O povo mirava a graça de Deus. Quita a máscara. Não pode quedar com a máscara. O povo mirava a graça de Deus. Mas a palavra não conseguia penetrar em seu intelecto. Era como se estivesse predicando para palos e para paredes. É o mesmo que eu sinto aqui, é o que Isaías sentia allá. No mesmo. Porque às vezes parece que eu estou predicando para um grupo de cegos, de surdos, que estão aqui, mas não escutam a palavra de Deus. Não vê a glória de Deus. Eu sinto isso às vezes. Por isso eu posso predicar, porque eu sei o que Isaías sentia. Porque, irmãos, a pior coisa da vida é você mirar alguém indo para o inferno. Aliás, é o inferno. Você está indo. E o predicador, ei, para. Inferno. Você entrar aí, você vai morrer, vai quedar para sempre aí, queimando. O diabo vai te fazer de miséria aí adentro. Allá é o céu. Allá é a porta do céu. Se você dar meia volta,
Você entra no céu e vai viver glorificando a Deus para sempre. Aí, mira, balança lá a cabeça, parece que entendeu. Aí quando eu paro de falar, o que passa? Sigue em no mesmo caminho. É isso que Isaías estava falando. Parecia que a palavra de ele estava indo para ouvidos que não escutam, para cegos, para mudos, para pessoas que não sabem, que não querem. La ignorância, a Bíblia habla, cega, la ignorância tampa ouvidos, la ignorância haz pouco caso de las coisas de Deus. Por quê, irmãos? Aqui há gente, como Deus estava falando, aqui há gente que chegou aqui, abriram os ouvidos e deixaram Deus cambiar suas vidas. E Deus cambiou a vida de muitos aqui. Deus cambiou. Eu não desanimo. Eu sou pastor, todavia, por estes que deixaram Deus cambiar, que deixaram Deus trabalhar. Mas aqueles que seguem dando problemas, desanimam uno de seguir predicando. Aqueles que não escutam, aqueles que uno está falando, a regra da sua vida, o diabo quer acabar com você. E é como se uno está mirando a pessoa indo para o inferno e não poder fazer nada. E pastor predica, ensina. E a pessoa não dá sinal de cambios. Sigue o mesmo. Aos teres que está escutando de eu falar e que já me escute há muitos anos e que não dá ouvido a minha palavra. Hoje eu estou tendo liberdade de usar chui aqui. Deus está tendo essa liberdade aqui. Um dia ele estuvo em sua condição, não escutou, fingiu de cego e fingiu de surdo. Mira onde ele está hoje. E graças a Deus, que Deus deu vida a ele para ele poder ter força e restaurar. Porque se ele tivesse morrido, teria perdido sua salvação por dar lugar ao diabo. Uma vez mais, vou repetir o que eu prediquei aqui há 4 semanas atrás. Vou repetir algo. Pastor, já estou com hambre. O problema é tuyo. Vai comer em Dom Julio, vai comer em qualquer coisa, mas primeiro você necessita de alimentar a sua alma para você cambiar a sua vida. Vou falar, repetir umas palavras que eu repeti aqui. Você trabalha, compra casa, compra cama buena, compra vestidos bonitos para sua esposa e seus filhos, compra um carro bonito, mas o que vale ter cama e não ter sonho para dormir? Acorda que eu prediquei isso? O que vale ter casa bonita, mansões lindas, móveis de los melhores, e não ter família para sentar em volta da mesa, porque é o que você vai passar, vai perder sua família, quando você não escute a voz de Deus. O que vale ter cama, não ter sonho para dormir? O que vale ter uma mesa bem grande e não ter gente para sentar em volta, porque você olvidou de Deus? O que vale você ter dinheiro no banco e não ter gente para ir de vacações com você dia 4 de julho? Porque você vai para um lado, sua família vai para outro, porque não há amor, não há carinho, não há vontade de estar juntos.
Ou, o que vale você ter uma casa maior que esta igreja, todos os móveis, todos os carros, e devendo hasta o último hilo de su pelo, e não ter el querer de venir, levantar-me-ei de onde eu estou, e foi servir a Deus e pedir ajuda a Deus para que eu salga desse problema que eu entrei com meus próprios pés. Por que, pastor, você habla isto? Porque ayer você não veio aqui para escutar o que é ser um homem de honra. Porque o homem de honra tem os valores de Deus. Irmãos, homem de honra tem que saber com quem está casado. Porque há muitos homens que pensam que sua mulher está, mas o dia que seu dinheiro acabar, ou que a proposta acabar, acabou o matrimônio também. O dia que você estiver atolado em las dúvidas, hasta aqui, ó, que você não dar conta de pagar, que Deus será a porta de seu trabalho, e você não trabalhar mais. E você quer dar louco, tenho tudo, mas não pode trabalhar. Não tenho trabalho, não tenho o que fazer, e as contas empiezam a chegar. Sua mulher se vai, e você vai quedar aí, solito. Porque mulher, irmãos, não tem paciência com o homem endividado. Mulheres deixam e vai atrás de outro. Isso não sou eu que estou falando. É lá, o código de ética do mundo é assim. E um ensina. E as pessoas como cegos estão caminhando para o inferno. E levando sua família com eles também. Wake up. Se você está escutando isto, Deus está te dando uma oportunidade mais para que você abrace a Deus. Abraça. Porque não és lo muito trabalhar é que te vai fazer um homem vitorioso, uma família vitoriosa. É você entender que há tempo que é para você, para trabalhar e ganhar dinheiro. Mas há tempo que é para a sua família e há tempo que é para Deus. O profeta Malaquias falou: você não vai bem em sua vida, você não vai chegar a lugar nenhum, porque você é ladrão. Como eu sou ladrão? Estou roubando de quem? Está roubando de mim. O profeta falando, Deus falando através da profecia de Malaquias, está roubando de mim. Você trabalha para você e depois rouba o que é meu. E o que é meu é o tempo de me adorar, é o tempo de me servir, é o tempo que você tem que trazer sua para a igreja, é o tempo que você tem que vir agradecer, é o tempo que você tem que vir e falar, graças a Deus, porque sou forte, sou jovem, porque a força de los jovens, a honra de los jovens está em sua força, mas entenda que você não vai ser jovem para o resto de sua vida, seus pelos já estão embranquecendo, e a velhice, a debilidade está chegando, e você vai sofrer, se você não escute a Deus. Seja sábias, mulheres. Habla para seus homens. Se você ama ele de verdade. Eu não quero casa grande. Eu não quero dinheiro. Eu não quero o melhor carro. Eu quero é você. Com saúde e vivo para cerca de mim. Não incentiva seu homem a estar fazendo dildo, está entrando em olho que não pode sair.
Não incentiva seu homem. Habla para ele o quanto te ama e demonstra para ele o quanto te ama. Porque amar não está... Quero um carro novo esse ano. Quero que você assista. Amar é fazer o que pode, não o que não pode. É reconhecer que primeiro se busca o reino de Deus e sua justiça, e as outras coisas serão añadidas. Buscar primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas serão añadidas para a sua vida. Não buscar a Deus é suicidar. Não buscar a Deus é buscar a morte. Não buscar a Deus é ir de passos largos para o inferno. Quem tem ouído, escute o que Deus está falando esta manhã. Wake up, Penismel de Coffee. Mulheres que não honram seus esposos, wake up, Penismel de Coffee. Caia suas bocas e honra seus esposos. Mas não merece honra. Se você honrar a Deus, Deus vai satisfazer o desejo de seu coração. É isso que a Bíblia habla. Se você honrar a Deus, qual é o seu desejo? Ter um homem que me ama, ter um homem que me dá carinho, ter um homem que me compra roupa para mim, ter um homem que compra tudo que eu necessito. Não espera por ele, não espera por homens. Honra a Deus, busca a Deus. Primeiro, sobre tudo, derra tudo e busca a Deus. E a Bíblia habla, Salmo 37, versículo 4, que quando nós outros honramos a Deus, Ele vai satisfazer os desejos de nosso coração. E Deus não mente. Deus não habla mentira. Deus é fiel e Deus é verdadeiro. Parece que estou falando apenas para as mulheres. Mas homens, tomam vergonha também, esses caras. Você escute a Deus, você é da escola dominical, você canta, você faz tudo, e siga mirando sua esposa reclamar de você mesmo, é porque você tampouco está honrando a Deus. Toma vergonha na cara. Ah, mas é porque não é lá que eu quero quedar para sempre. Não é, então se já derra, já habla, não podemos quedar juntos, porque eu não tenho intenção de viver o resto da minha vida com você. Eu estou aqui só passando um tempo, hasta de eu juntar dinheiro, e depois eu vou volver para México, aí vou casar com alguém. Então vocês não querem ganhando a nadie, e nem a Deus, e nem a Deus nada enganha, mas Deus sabe dos propósitos de seu coração. E se você tem boa intenção com esta esposa, se você tem boa intenção com suas esposas, com seus filhos, ou com não tem filhos, ou whatever, honra a Deus. Habla a Deus, usa-me para ganhar essa mulher. Cambia-me, Senhor. Eu necessito ser alguém que representa seu reino. E assim como tu és fiel comigo, assim como tu tens sido bueno para mim, cambia minha vida. Eu quero ser bueno para minha esposa também. Eu não quero estar de figuração apenas. Eu quero estar de propósito. E Deus vai te honrar também. Wake up, igreja. Cristo está volvendo. Não é tempo de quedar em peleia. Ah, porque a Laura pensa o pelo de lado, que a mim não me gusta, pastor. É porque Laura já veio para ela comprar uma lente preta, ela comprou uma roja. É porque ele, pastor, viste essas camisas, essa playeira verde feia. É porque não é tempo de estar fazendo como Adão e Eva, um acusando o outro. Adão disse que a culpa foi de Eva. A Eva falou que era de la culebra.
Disse Adão, oh Deus, não foi Joe, é que me puxou este olho que eu estou hoje. Deus, Eva, você não amava Adão? E por que você está puxando ele aí para a desgraça? Não sou eu, por Deus. É a culebra que veio e me enganou. Irmãos, para de culpar um no outro. Rende suas vidas a Deus, mientras há tempo. Disse Adão que a culpa é de Eva. Eva disse que a culebra enganou. E a culebra pôs a culpa em quem? Correu e se escondeu. A culebra escondeu em la mata e parece que nada pecou. Quando alguém foi pôr a culpa na culebra, ela escondeu, meteu a barra de um palo. E aí, onde está a culebra para me chamar a atenção de ela também? Que culebra, ó. É o que o diabo faz. O diabo llena sua vida e fala, mata, mata, mata. E você mata. Não, alguém estava me mandando matar. Alguém quem? Onde está? O diabo se vai e você vai para a prisão solita. Solito. É assim que o diabo faz. Deus está falando. Vou falar como el Juan Bautista. Eu sou a voz que clama em seu deserto. Abre seus ouvidos. Escute a Deus falar. Porque Deus tem muito mais para vocês. Deus tem muito mais para cada um de nós outros. Wake up, Elisbel de Koff. Parei de predicar, porque se você não entendeu nada até aqui, é porque seu ouvido está tampado e seus olhos estão cegos, e não sou eu que vou destampar. Dá lugar para que o Espírito Santo possa destampar os seus ouvidos e fazer de você uma pessoa que não apenas escute a palavra, mas que ponga por obra em sua vida e permita que Deus transforme a sua vida. Porque transformando, vai passar no último versículo aqui, ó, mira. O último versículo, que está falando assim, ele diz, engruesa o coração de este pueblo, e agrava seus ouvidos, e cega seus olhos, para que não veja com seus olhos, nem oiga com seus ouvidos, e nem seu coração entenda, nem se converta, e nem haja para ele sanidade. Não permita que o diabo faça isso com você. Abre seu coração, abre seus ouvidos, abre seu entendimento, permita que a palavra vai, cambie a sua vida e seja sano em nome de Jesus, para louvor e para a glória de Deus. Vamos cantar e vamos orar e vamos terminar o culto.